ince ince, göz kararı da biraz süt kattım kalktım. Olá, seja bem-vindo ao Falando Filão. Embora hoje a gente vá falar sobre signos, o nosso canal não é sobre astrologia, é sobre séries turcas. Então, faremos um passeio pelos personagens de Sençal Kapamã, analisando os traços marcantes de personalidade de cada um e com isso tentar decifrar o signo mais possível. E começamos com Cerca, que é a maior representação de um capricorniano com ascendente leão. Tudo que ele faz tem uma estratégia para atingir o seu objetivo, e o meio que ele utiliza para isso é o trabalho. Ele tem um trabalho como centro da vida para atingir metas, então ele já tem o futuro dele desenhado, planejado, e para isso ele precisa ser o quê? Racional, competente, calculista, ambicioso, prepotente, disciplinado. E tem como influência leonina não somente o fato de ser um líder nato, inteligente e egocêntrico, né? Está também naquele corpinho sarado, naquele peitoral, naquele braço. E o que falar então do carisma? É de fato um capricorniano dos pés à cabeça. Vejam aí. Mesmo algemado a Eda, o que é que ele faz? Ele não deixa de ir a uma reunião de negócios. Que ele é um homem atraente, ninguém pode negar. Mas a gente não pode esquecer que é um atraente insensível, desumano, sem coração, exatamente como Leila, sua secretária, que o conhece bem, o descreveu. Ela fala para Eda que ele é um homem que dorme pouco, pensa muito, trabalha duro, é como aço, é inteligente, é disciplinado, é centrado, que são características predominantemente capricornianas, com pinceladas do seu ascendente leão, ainda que estereotipadas, o definem. E é por isso que Eda o chama de robô, porque ela vê aquela pessoa tão fria e cruel, bem sabe da Maria, o que ela sofreu na mão de Cerca, né? E ele foi assim até conhecer a nossa fada Eda, que consegue abalar as estruturas, que consegue desconstruí-lo. Claro, depois de muito sofrimento, porque Eda foi constantemente vítima das crueldades e friezas de Cerca. Não foram poucas humilhações, né? Mas ela consegue fazer essa mudança quando faz com que ele abra mão daquilo que ele já tinha planejado para o seu futuro, que é algo assim muito difícil para um capricorniano. E suas metas eram liderar a empresa do pai e casar-se com Selim. Casar com Selim era algo importante porque ele buscava evitar uma possível oponente na empresa. Além disso, via em Selim como uma mulher ideal, levando em conta o padrão, né, estabelecido por sua família. Ele ia olhar a educação, tradição, status, relações familiares. E essas características a tornavam a mulher mais adequada para ser sua esposa. Mas, como diz Enguim, era uma relação assim racional, uma relação fria, insensível, como se estivesse cumprindo um contrato. Por isso, gente, ele se enfurece quando sabe do noivado de Selim, porque frustra tudo aquilo que ele tinha planejado. Em nenhum momento ele faz uma referência amorosa em relação a ela, inclusive ela sabe disso. Porque ela mesma diz, você só se importa com o trabalho, com a rivalidade, com o sangue. Então, ela sabia que a relação dos dois era uma relação de conveniência. E Eda chega e muda isso tudo. Imagina aí, Eda uma taurina. É possível? Na verdade, eu não concordo com isso. Mas os roteiristas em um episódio a rotularam como taurina. Para mim, ela seria sagitariana, bem parecida com Randy, ou seja, ser uma pessoa mais leve, mais divertida. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou deixar para falar no próximo vídeo, onde a gente vai explorar a linguagem silenciosa, observando através das lives se rank é real ou não. E para isso a gente vai utilizar a astrologia para nos embasar, além do metaforando. Ficou interessado? Então, o que é que vocês vão fazer? Se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, aperta aí o sininho para vocês serem avisados semana que vem. Como temos que lidar com Eda sendo taurina, então o jeito é recorrer ao seu ascendente. Então, o mais adequado seria Áries, para dar um equilíbrio mais ativo em relação a touro, tá? Para você, o que define Eda? Para mim, eu penso logo na impulsividade, né? Ela é uma pessoa mandona, competitiva, age, depois pensa, pronta para a guerra, uma líder nata. E com relação a touro, quais são as características que ela tem de touro? Ela é uma pessoa teimosa? Sim. Orgulhosa, prazeres, ela tem um bom gosto, né, gente? Ela gosta de comer, ela gosta de coisas belas. E ela tem borogodó. O que significa borogodó? É difícil explicar, vou tentar mostrar para vocês. Por exemplo, Selim é uma mulher bonita. Eda é uma mulher bonita. Mas qual é a diferença entre as duas? Eda tem borogodó.
Então, como é que você entende esse borogodó? Está de dentro para fora, né? É o jeito, é ela ser original, é a forma como ela fala, é a forma como ela olha, como ela anda, como ela se veste, ela é espirituosa. Eu diria assim a ideia de sensualidade. Essa é a diferença entre essas duas mulheres bonitas. O que é que vocês acham? Me digam aí. Em Eda, a gente vê muito presente a influência do ascendente em Áries, porque ela é muito valente, ela é muito corajosa, ela é muito teimosa, ela tem uma personalidade forte. Ninguém segura essa garota, não. O que é ótimo, porque faz um contraponto com o signo de Touro, que é mais tranquilão. Eda, ela consegue ser essa pessoa intensa, que é própria de Áries, mas ao mesmo tempo ela é doce. E isso torna o seu jeito de ser original, porque ela sempre consegue impor docemente as suas vontades. Como acontece aqui, ó. Ela determina que devem ir, né, pelas escadas, embora fossem 15 andares. Serkan, que também é um líder nato, o que significa que não se submete facilmente, com Eda, frente a Eda, as coisas acontecem de forma diferente, porque Eda, com sua teimosia, com seu jeito, mandão de ser, consegue sempre dobrá-la. É assim. Durante toda a série, isso vai ser uma constante. Ele se nega, mas logo em seguida está lá cumprindo as ordens de Eda. Realmente, isso é uma das coisas que encantam Serkan, porque Eda se torna um competidor à sua altura. Como a competição atrai ambos os signos, durante toda a série a gente desfruta de embates homéricos entre os dois. Detalhe, nem sempre Eda vence a batalha, mas é lindo de se ver quando ela ganha, pois Serkan parece um cadelinho seguindo seus passos. Já sei que os taurinos vão reclamar porque já estão cansados de sempre serem associados ao ato de comer, não é? Mas a questão não é só associar a comida, mas também aos outros prazeres sensoriais, ou seja, ao toque, ao cheiro, aos sons. Por exemplo, Eda treme de prazer quando Serkan chega assim, daquele jeito, falando baixinho no seu ouvido, e aí ela sente o cheiro dele. Ah, também tem a questão do cheiro dela, que é muito relevante na série, pois é inclusive motivo de ciúme de Serkan, principalmente agora com Dennis. É como se ela fosse a flor atraindo as abelhas, e aí esses homens ficam extasiados por seu cheiro. E por fim, Eda de fato gosta de comer, inclusive há um joguinho de sedução entre eles. Serkan só come besteira, por exemplo, se for pelas mãos de Eda, o que significa que ele só se dá esse desfrute porque esse prazer é proporcionado pelas mãos dela, porque só ela é capaz de ter essa influência sobre ele. Nessa cena do episódio 4, que por sinal é o meu episódio favorito, aliás, essa cena também é favorita. Não, eu amo todas as cenas do episódio 4. A cena da feira, a cena da piscina, e essas são, assim, simplesmente maravilhosas. Eu já vi não sei quantas vezes. Ok, voltando para a cena. Aqui é pura tensão sexual. É o equivalente às preliminares. Esse jogo de sedução deles é toda explorada nos 5 sentidos, trazendo, assim, um prazer sensorial. Quando o Serkan fala do sabor, fala do cheiro, quando toca na boca dela e quando pede que ela coma. Eda, ela vai ficando assim toda molinha, completamente seduzida, e isso é a cara dos taurinos, que adoram sentir esse tipo de prazer. Depois das preliminares, o que a gente tem? A gente tem essa cena cheia de tensão sexual. Gente, eu já assisti a 97 séries turcas e posso garantir a vocês que não há outra com tantas cenas de paixão. Há com beijos melhores? Há, mas com o casal sendo explorado em tantas cenas como essas, onde o ato de fazer amor é tão explícito, explícito entre aspas, não há. E esses dois, por lá, pegam fogo. É lindo de se ver. E para quem ainda não entendeu o que é borogodó, dá uma olhadinha aí nas expressões de Eda. Olharam? Vocês acham que há algum homem que resista? Ela é muito sensual. Ela tem muito borogodó. E nesses momentos ela é muito taurina. Eu acho que com essa cena a gente consegue cristalizar essa ideia. O que vocês acham? Agora eu queria que vocês tentassem imaginar se é possível haver essa mesma tensão sexual entre Serkan e Selim. Imaginaram? É possível? Não é, né? E sabe por que não? Porque ela não tem borogodó. O taurino, o rei do borogodó, gosta de sentir prazer e de dar prazer. E é isso. Os créditos das imagens estão nas próprias fotos na descrição. Você se identificou com algum personagem?
Concorda com as nossas classificações? Se sim ou se não, deixa aqui embaixo o seu comentário. Se você gostou, dá aquele like e busca logo a parte 2 desse vídeo. Compartilha e se inscreve no canal. Um forte abraço e até mais! İnce göz kararı da biraz süt kattım kalktım. Sana kek yaptım, insan neler yapar